Sejam bem-vindos ao canal Evandro Melo ITC. Para quem não me conhece, sou advogado especialista em direito digital, corporativo e compliance. Além disso, sou eletrotécnico e desenvolvedor de equipamentos para pesquisa paranormal. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Aqui você irá encontrar respostas para tudo que está escondido nas sombras da internet, levando até vocês, com a minha opinião e análise crítica, a verdade, que muitas vezes é ocultada pelo medo ou pelo oportunismo. Eu vou falar hoje sobre sorteios e rifas. Vou falar sobre a possibilidade de você colocar alguém na cadeia porque essa pessoa fez um sorteio, fez uma rifa. Para isso, eu tenho que fazer inicialmente alguns disclaimers. O primeiro é que o que eu vou falar aqui é basicamente uma opinião. Opinião técnica embasada, que vem do meu trabalho. Não leve isso como algo absoluto e não saia fazendo coisas por aí, tomando decisões com base simplesmente no que eu estou te falando. O segundo disclaimer é: aqui eu estou falando de legislação. Não se trata de uma opinião pessoal. É uma opinião técnica. Opinião técnica. Ela está firmemente embasada em princípios, conceitos e lógicas relacionados ao direito, em algumas das minhas áreas de estudo, ok? Então vamos lá. Vocês sabiam que a rifa é uma contravenção penal? Isso mesmo. Até aquelas rifas beneficentes que as instituições fazem são uma contravenção penal. E são isso porque elas não têm autorização dos órgãos governamentais. Inclusive sorteios em restaurantes, hotéis, tem pessoas que sorteiam livros, lojas, sorteios de produto, via Instagram, via redes sociais, por exemplo. Não pode. E é contravenção penal previsto em lei. Tem que ter autorização dos órgãos do governo, porque é preciso saber se vai ter auditoria, como que as pessoas participam, enfim, se as coisas são realmente honestas. E é por isso que não pode ser de qualquer jeito, como é feito. E agora sim, existe uma previsão de até 2 anos de prisão para quem pratica esse tipo de coisa. Mas será que isso realmente vira um processo? Será que realmente dá cadeia? O direito penal, ele lida com a liberdade das pessoas. Por isso que ele é chamado de ultima ratio, que é, na verdade, mais ou menos assim: se você não tem nenhum outro recurso jurídico para usar, é aí que entra o direito penal. E nesse caso está previsto na Lei das Contravenções. Porém, qualquer crime ou contravenção precisa ter a rejeição da sociedade. Caso contrário, ele perde o seu valor moral. E esse é o caso das rifas e sorteios, etc. As pessoas não rejeitam isso. Portanto, é muito difícil que realmente se tenha um processo e uma pena aplicada ao contraventor. Isso não faz dele um inocente. Ele continua sendo um contraventor. Contudo, ele não tem uma pena aplicada e muito poucas vezes sofre um processo penal em virtude disso. Contudo, no âmbito administrativo e civil, a coisa muda de figura. As sanções e multas podem ser aplicadas
Sim. Então, rifa de escola, sorteio de Instagram, concursos diversos que dão prêmios. Nós vemos várias competições por aí para ganhar prêmios. E fica aquela dúvida: será que é legal? Porque teve influencer preso. E afinal, por que teve influencer preso? Para começarmos a conversa, é importante diferenciar um jogo de azar de algo que exige habilidade. O jogo de azar é aquilo que depende só da sorte. É como a Loteria Federal, a Mega Sena, a Loto, etc, etc. É quando você participa de um sorteio, um bingo, por exemplo. Não necessita de nenhuma habilidade, a não ser a habilidade de colocar os feijõezinhos nos numerozinhos e prestar atenção no que quem canta as bolinhas do bingo fala. Você aposta e vai na sorte ou no azar. Aí entram aquelas modalidades que lá fora, em outros países, são permitidas e aqui não. O cassino, o caça-níquel. Tudo aquilo que você lucra com o azar dos outros é proibido no Brasil. A não ser que seja regulamentado ou fiscalizado pela Loteria Federal, pelo Estado. No entanto, isso tudo não configura um crime mesmo no nosso Código Penal. Ele está previsto lá na lei das contravenções penais. Aquela lei que traz os crimes, mas os crimes mais leves, os mais de buenas, os mais tranquilitos. Mas, para que você não se meta em nenhuma roubada, nesse vídeo eu vou dar o passo a passo de como você mesmo, ou para que você tenha tranquilidade de seguir rifas e sorteios legalizadas, ou até mesmo fazer no seu canal aí, nas suas redes sociais. E qual é a diferença entre uma rifa, um sorteio, um brinde ou um concurso? Na nossa lei, a regulamentação é feita pelo SECAP. O SECAP hoje é o órgão responsável por fiscalizar esse tipo de coisa. É importante frisar que há algum tempo era a Caixa e agora é o SECAP. Entram aí 4 tipos básicos: sorteio, vale-brinde, concurso e operação, que a gente chama de operação assemelhada. A rifa se enquadra na categoria de sorteio. A única diferença é que você escolhe o número. O sorteio é algo mais aleatório. E dentre os requisitos, é importante esclarecer que no sorteio são aqueles números que são sorteados necessariamente pela Loteria Federal. Não pode ser sorteado pela loja, pelo shopping, pelo amiguinho, por ninguém. Tem que ser pela Loteria Federal. Tem que ser público e feito por este órgão público. Isso porque tem toda uma auditoria e vários critérios que devem ser seguidos para tornar isso legal e regular. Já o vale-brinde, por exemplo, é aquele brinde que vem instantaneamente e não precisa ficar esperando para ganhar, desde que não ultrapasse o valor de R$400. Porque, poxa, um brinde de R$400, quem não quer, hein? R$400 é bastante dinheiro para ser um brinde. O terceiro tipo é o concurso, que é quando uma competição atrelada a algum teste, alguma habilidade específica ou, por exemplo, responder alguma pergunta. Operação assemelhada é a assemelhada a sorteio, que é quando se mescla um sorteio ou um brinde a um concurso. Se misturam as modalidades. Exemplo, você compra uma coisa, ganha outra coisa e concorre a um prêmio. Existem também as assemelhadas a brinde,
quando o brinde não é específico porque ele faz um catálogo de opções. Tem muito supermercado e muita companhia de fast food que faz isso. Ou seja, você compra um determinado produto, tem pontos para trocar, ou dentro de uma tabela você pode escolher um dos brindes e trocar por aqueles pontos que você tem. E o brinde não é determinado. Ele está dentre os itens de uma lista. Aí vem a operação assemelhada a concurso. Essa é a campeã. Com perdão do trocadilho. Né? Campeã, vencer, concurso. Essa é a que a gente mais vê. Vocês lembram que eu falei para vocês que o sorteio necessariamente tem que ser feito com a Loteria Federal? Muitas campanhas publicitárias de shoppings e etc. Nós vemos propagandas do tipo: compre mais de tanto e concorra a um carro. Então, para que eles não fiquem dependendo da publicação pela Loteria Federal e não criar aquela imagem para os concorrentes de que, meu Deus do céu, é algo burocrático, é algo muito difícil, que saco, porque, meu Deus, é federal, é no Brasil todo, e não é só do pessoal que mora ali, né? Apesar de que nós sabemos que o alcance é local. Uma promoção lançada por um shopping, muito embora tenha um sorteio previsto pela Loteria Federal, não é de âmbito nacional. Ela abarca as pessoas que são clientes daquele shopping ou que vão ali comprar. Então é um mercado restrito. Para fugir disso, o que eles fazem? Muitos sábios, espertos, malandrinhos, prestem atenção, eles colocam uma situação assemelhada, e é daí que vem o nome, para que haja um concurso de certo e errado. Então coloca assim: o shopping te dá um prêmio, que é um carro de 50 mil reais. E aí você responde: qual é o shopping que te dá um carro de 50 mil reais? Obviamente, todo mundo responde certo, que é o shopping que está dando o prêmio. Mas eu já conheci gente que colocou o nome de outro shopping, por exemplo, e aí não participou do sorteio. Então, nessa modalidade, como todo mundo responde certo, acaba empatando. E para criar um critério de desempate, aí pode ser um sorteio particular, ou seja, pode ser retirado um papelzinho da urna e etc, etc. Essas modalidades que a gente mais conhece. Por isso que às vezes tem a pergunta. E essa pergunta não é para embutir na sua cabeça a marca. Tem uma coisinha meio marqueteira ali, mas a função primordial é fugir da necessidade de fazer um sorteio pela Loteria Federal. Até agora, nós vimos esses 4 tipos. É o quinto, que é a rifa, bem semelhante ao sorteio. Outra forma de você fugir da ilegalidade de uma rifa, e que acontece muito também, eu sempre costumo falar isso para vocês, é raro, mas acontece muito. Tem umas empresas grandes, inclusive, nessa área, muitas startups, gerando muita grana. É você atrelar, ao número, ao bilhete, alguma compra de produto ou serviço. Então você coloca lá: baixe o e-book do carro tal e concorra a ganhar esse carro. E tal dia vai rolar o sorteio. Porque você está atrelando a uma coisa na outra. E você foge da ilegalidade. Mas, assim, não é uma autorização automática. Ah, tem esse e-mail, vou fazer e acabou. Não.
você necessariamente precisa pedir para o nosso glorioso SECAP essa autorização. Então você vai falar assim na sua solicitação: olha, quem comprar o meu e-book vai poder concorrer a um prêmio, que é um carro, do qual este e-book está falando. Apesar de ficar escancarado que o e-book é uma desculpa para que você coloque seu concurso em prática, e eu vou dar ao fim do vídeo o passo a passo para você regularizar a sua rifa. Mas vamos lá. E quais são as restrições que o SECAP observa quando ele vai autorizar um concurso, uma promoção ou não? Primeiro, não pode ser jogo de azar. Exclusivamente. Ou seja, não pode ser um bingo. Segundo, se favorecer lucros desproporcionais ao realizador. Mas o que é isso? Vamos lá. Eu vou arrecadar R$1 milhão e o prêmio é um chocolate. Não é proporcional. Não pode também transformar a realização de rifas e sorteios como fontes de renda. Não pode, é muito não pode, né? Mas não pode ser uma empresa que só trabalhe com rifas, só disso. E não pode prejudicar os concorrentes. Pois temos aí a figura da livre concorrência. E dependendo da promoção que você está lançando, você vai colocar os seus concorrentes em extrema desvantagem. Desequilíbrio da expectativa de ganhar com a realidade de fato. Não pode ter desproporcionalidade, palavra grande pra caramba, nas chances dos ganhos entre quem está concorrendo, ou seja, o peso daquele nome ou daquele número da rifa tem que ser igual para todo mundo. Se as pessoas vão comprar várias cotas, aí é de pessoa para pessoa. Mas não pode assim, o do número 1 ao 10 vale mais, é mais caro do que do número 30 ao 40. Não pode acontecer isso. Tá? E um outro fator importante é que importe fator deseducativo à criança e ao adolescente. Se incentiva, por exemplo, que as crianças não estudem, porque ganha mais dinheiro com jogos de azar, essas coisas que são óbvias, mas é bom que frisemos. Né? Tem que ter um caráter deseducativo, ou seja, não ensinar para as crianças que é melhor ela fazer uma rifa do que trabalhar. E por que é importante frisar isso? Porque agora a gente tem os sorteios de luxo, que estão muito em voga, todo mundo está fazendo, os influencers e tal. Os influencers... teve muito influencer, inclusive, preso sorteando carro. Mas não era qualquer carro, não. Era Land Rover, Lamborghini, etc. Carrão. Isso aí torna a questão do que pode ser premiado e a função daquele sorteio totalmente distorcida. Tá, mas o que pode ser oferecido como prêmio? Né? O que a gente pode oferecer? Uma passagem, um pacote turístico, um item que seja comercializado em âmbito nacional ou, se for importado, que tenha procedido tudo certinho, com processo de importação, alíquotas, etc. Também podemos usar, por exemplo, uma bolsa de estudo, certificado de barras de ouro, utilizam muito também. Tudo aquilo que é tangível, ou seja, que podemos alcançar, e tudo aquilo que a pessoa consegue determinar o que seja.
Não pode colocar assim. Ah, vou rifar minha ironia. Não. Não. Na realidade, isso não deixaria de ser um sorteio de luxo, né? Essa foi braba. Logo, se você ver esses sorteios, mesmo que seja no WhatsApp, mesmo que seja uma figura pública, um influencer famosíssimo, teve um até que foi preso com mais de 10 milhões, atentem a isso, 10 milhões de comentários no post do sorteio, no post do sorteio. Isso não significa que ele estava fazendo tudo dentro da lei. Tá. Mas aí você me pergunta, tá, mas e como é que eu sei que ele tá dentro da lei? Como é que eu sei que eu não tô entrando numa roubada? Assim, pessoal, toda rifa ou sorteio necessariamente tem que ter um certificado de autorização expedido pelo CCAP, C de casa, E de Evandro, C de casa de novo, A de amor e P de periquito, CCAP. E aí vamos entrar no passo a passo para você fazer uma rifa, um sorteio legalizadinho, bonitinho, sem estresse. A primeira coisa é cadastrar a promoção comercial no SCPC, né? Que quem nunca participou, né, do clube não é o SCPC, tá? E no CCAP. Aí você vai colocar lá tudo bonitinho. Qual é a função, o que vai ser premiado, quem vai ser sorteado, né? Como é que vai ser esse tipo de sorteio, né? Todos aqueles requisitos que eu comentei há pouco. E é bom você fazer isso com prazo mínimo de 40 dias antes do sorteio, porque o CCAP ele demora por volta de 30 dias para responder a sua requisição. Porque foi a partir de 2018 que passou a ser pelo CCAP a autorização. Porque até então, até 2018, essa autorização era feita pela Caixa. Vem para a Caixa, você também. É essa aí. E vocês já podem imaginar a demora que ocorria. Por isso que era tão burocrático. Por isso que muitas pessoas não regularizavam. A segunda coisa que você deve fazer é, como tudo que é do governo tem que pagar, você tem que pagar uma taxa que a gente chama de taxa de fiscalização, que varia e tem uma tabelinha para isso. De acordo com o prêmio oferecido no caso daquele influenciador que eu falei lá, do carro de 3,5 milhões para mais, que é a Lamborghini, ele teria que ter pago uma taxa de fiscalização, de acordo com a tabelinha, de 60 e poucos, não vou saber arredondar o certo, mas mais de 60 mil reais. Isso significa que se ele tivesse pago essa taxa, ele estaria regularizado? Não. Não significa. Porque tem todos aqueles outros critérios. Pagar a taxa de fiscalização é só um dos passos. O segundo passo que eu estou elencando, inclusive, somente o segundo passo. Vamos ao terceiro passo. O terceiro passo é apresentar o comprovante de pagamento dessa taxa. É gerado um boleto para pagar, você paga esse boleto e apresenta o comprovante ao CCAP. Você tem que apresentar todas as documentações, inclusive prestem atenção, contrato social. E por que o contrato social? Porque tem que ser uma pessoa jurídica.
E tem que ter um porquê você está fazendo essa promoção. Não é assim, eu sou uma pessoa física, eu quero levantar um dinheiro para pagar o aluguel, vou fazer uma rifinha aqui. Não, isso não é legalizado, infelizmente. Ou felizmente, porque regulamentar esse tipo de coisa e fiscalizar, principalmente, é muito difícil, é chato. Vamos à quarta coisa, que é ter todo o escopo da sua promoção. A escolha da modalidade, entre aquelas 4 que eu falei para vocês antes, as regras de participação, regras de classificação, onde vai ser divulgado o resultado, preste atenção nisso, e por fim, e não menos importante, tem que ter prestação de contas. A prestação de contas, até gaguejei, é a fase da conclusão. É você mostrar para o SECAP, para o governo, que você fez tudo dentro da lei. Você pegou a autorização, você fez o sorteio, o prêmio foi entregue para o sorteado. Para onde foi esse dinheiro? Então, essa é toda a parte da regulamentação. Só para fechar, esse caso no SECAP, ele ser arquivado e está tudo ok. Então, é isso. Se você tem alguma dúvida de um caso que você gostaria de saber, de uma dúvida, ou quer sugerir algum tema relacionado a estes que eu já falei com vocês, deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Se inscreva no canal e ative as notificações. Virão muito mais vídeos a respeito de assuntos polêmicos, em que eu darei a minha opinião, farei a minha análise crítica, pontuando sempre com o lado racional e jurídico. Ademais, teremos vários vídeos de espiritualidade, pessoal da espiritualidade, fiquem comigo, não fujam. Teremos muitos vídeos ainda sobre espiritualidade. Eu agradeço a presença de vocês, fico à disposição. Um grande e fraterno abraço a todos e até logo.